Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje querendo saber qual o sentido da vida. Você já parou para pensar sobre isso? Para falar conosco sobre o assunto, temos a alegria e a satisfação de receber mais uma vez Ana Tereza Camasmi, nossa amiga psicóloga, palestrante do Rio de Janeiro, que está em Goiás para um seminário na cidade de São Luís de Montes Belos. Você acompanha ainda o Evangelho Responde com Calcide Sarruris, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber novamente para um bate-papo a nossa querida Ana Tereza Camasmi. Ana, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço. Nós queremos falar um pouco contigo sobre o tema que você vai desenvolver nesse seminário na cidade de São Luís de Montes Belos, falando sobre o sentido da vida. Para nós que vivemos aí nesse mundo tão atribulado, que observamos tantas dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia, tantos contrastes, tantas diferenças sociais e de toda a ordem, como encontrar o sentido na vida diante disso tudo? Então, eu acho que a gente pode começar pensando que a gente está passando por uma grande transição. Se a gente pudesse olhar tudo que a gente está vivendo, não como uma foto, mas como um filme, então a cena que está passando agora é essa. Uma cena difícil, um sofrimento intenso, né? As transformações que o nosso planeta está passando é de uma intensidade que a gente ainda não sabe como lidar, mas a gente está aprendendo justamente na dificuldade mesmo. Então, como encontrar o sentido parte de uma coisa anterior que é assim, qual é o sentido da gente estar encarnado nesse momento? Né? Não é à toa que nós estamos aqui, somos os habitantes da hora. Né? Então, quando a gente pensa no sentido da vida individual, o sentido da minha vida, ele não pode ser pensado sozinho e separado do sentido da vida e da existência e para onde vai e que direção está tomando o nosso planeta de provas e expiações. Então, é como se fosse assim, existe um sentido macro, maior, que a gente ainda não tem noção dele totalmente, que é o sentido que Deus, vamos dizer assim, imaginou para a gente, como planeta, como humanidade, e que ele é composto de vários sentidos pequenininhos, que é o sentido de cada um. E junto desse sentido de cada um, a gente também pode pensar, tem o sentido de uma nação, né? De uma época, de um planeta, e isso vai crescendo numa proporção tal que a gente, para poder pensar no sentido próprio, precisa levar em consideração tudo isso. Então, como é que a gente pode encontrar o sentido para viver, para eu levantar todo dia para ir para o trabalho, para eu dar conta da minha família, para eu dar conta das dificuldades, seja financeiras ou de saúde, ou enfim, você precisa estender o olhar para esse horizonte que nos acompanha. Para onde vamos todos nós? Né? Para onde vai toda essa humanidade que está passando por tudo isso? Né? Nós estamos num grande sentido que é do crescimento espiritual. E tudo que nos acontece atende a esse sentido. Nada acontece com a gente que não era para ter acontecido, que não era para ter sido desse jeito. Está tudo como deve ser. Então, se a gente puder confiar nisso, vai ser mais possível e mais palpável poder pensar, então, qual é o sentido da minha vida dentro disso tudo. Será que respondi o que você queria? Então, Ana, mas nós observamos que existem pessoas que estão tão preocupadas mesmo com essa vida agora, com a vida material, e que nem têm expectativas em relação a uma vida espiritual. E essas pessoas também observam que existem muitas diferenças, formas diferentes da vida tratar as pessoas. Não é? Tem pessoas que chegam e têm normalmente uma vida tranquila, com o conforto material, com a saúde, enquanto outras enfrentam dificuldades desde que nascem, já vêm passando por privações diversas. Como, então, para essa pessoa que não acredita, não é, nesse prosseguimento da vida, como encontrar sentido, então, nessas diferenças? Você vê alguma forma disso acontecer? Eu acho que para quem não tem nenhuma perspectiva transcendente, nenhuma perspectiva espiritual, fica mais difícil. Mas não quer dizer que não possa encontrar sentido ainda assim. Existe um escritor chamado Viktor Frankl, que ele era um médico psiquiatra e foi para o campo de concentração, como tantos outros, porque ele era de família judia.
E o que ele percebeu é que as pessoas que não tinham um depois, não tinham sonhos, não tinham projetos de vida, essas morriam antes da morte. Morriam de tristeza, morriam de desesperança e adoeciam mais facilmente e morriam antes. E percebeu que aquelas pessoas que pensavam, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Essas pessoas suportavam mais as dificuldades que eles passavam, seja de fome, de frio e assim por diante. E foi por isso que depois ele publicou livros falando sobre isso, né? O Homem em Busca de Sentido e assim por diante. Mas o que o Viktor Frankl quis dizer para a gente, mesmo que você não tenha ainda um sentido religioso, transcendental, de outra vida, que a gente reencarna, seja o que for, mas se você tem algum projeto, se você pensa alguma coisa, está muito difícil aqui, mas olha, eu ano que vem quero realizar X coisa na minha vida, isso pode te trazer forças para você atravessar o que está acontecendo. Pensando ao contrário, significa que quanto mais mergulhado eu estiver numa adversidade e me aprisionar nela, mais difícil ela se torna. Ela já tem as dificuldades naturais, mas a gente pode intensificar o sofrimento de algo quando eu fico completamente fechado nas poucas possibilidades que ela me oferece. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre o sentido da vida, qual o sentido que a vida tem para cada um de nós. Conversando conosco, Ana Tereza Camasmi. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você acompanha a dica de leitura da semana. Voltamos já já. A nossa dica de hoje é o livro Voltei, do irmão Jacó. É um livro muito interessante que vem nos orientar à aprendizagem da nossa vida espiritual. É interessante nós percebermos a intensa busca desse espírito, o irmão Jacó, para conseguir fazer brilhar a sua luz, seguindo aquele ensinamento do Cristo, deixai brilhar a vossa luz. E ele percebe que essa iluminação interior só acontece quando ele realmente se despe do seu orgulho, do seu egoísmo e pede auxílio a Deus, direcionando a sua ajuda àqueles mais carentes. Voltei, um livro muito importante para nós espíritas, trabalhadores do movimento espírita, para que possamos ler, analisar e nos apercebermos da importância da nossa alegria, do valor que devemos dar ao nosso trabalho na doutrina e principalmente da importância das nossas boas ações e a importância da prática da caridade no mundo espiritual. Então leiam Voltei, um livro muito bom, muito agradável e que traz ensinamentos profundos a respeito da vida espiritual. Boa leitura. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos falando hoje sobre o sentido da vida. De que forma que nós podemos encontrar sentido diante de tudo que vivemos? Conversando conosco, Ana Tereza Camasmi. Ana, falávamos então sobre, às vezes, essa dificuldade que a pessoa sente num determinado momento, em função das circunstâncias, para até encontrar forças para sair de uma situação de dificuldade. E que, nesse momento, muitas vezes, ela nem encontra um sentido para tudo isso. A família, ela pode auxiliar? Qual o papel da família nesse processo? Vou falar da família, mas só queria, para poder fundamentar isso um pouquinho antes, assim. O sentido da vida é isso mesmo que nos escapa. Às vezes é claro para a gente o que é que a gente veio fazer aqui, o que eu preciso fazer para a minha vida ser mais plena. E tem momentos que a gente não consegue circunscrever exatamente, né? Fazer um contorno das minhas ações. Aí é que eu acho que a família tem um papel bacana, assim, preponderante para ajudar. Primeiro, nos valores.
Porque o sentido da vida ele é composto pelos nossos valores morais. Ele não é só uma questão objetiva, eu vou ser professor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O sentido da vida ele transcende isso. Eu vou ser professor para quê? Né? Então, o sentido ele alonga mais um pouco. E o que a família oferece para os seus integrantes é a possibilidade de poder compreender que isso que a gente convive aqui, os valores que a gente compartilha aqui nessa convivência familiar, é isso que compõe o nosso sentido. Então, ali já tem o sentido do estar junto, por exemplo, né? Toda família tem um sentido, mesmo que ela nunca tenha parado para pensar. Mas se ela está junta e elas compartilham suas dificuldades entre si, essas pessoas, elas têm um sentido de união, de integração, de apoio mútuo, ela tem ali uma função importante. Tem ali um sentido da vida coletivo, vamos dizer, daqueles espíritos que encarnam no mesmo tempo, no mesmo local, né? E que circunscrevem ali um lar. Então, eu penso, o que a família pode fazer por alguém que esteja passando por um momento de esvaziamento de sentido da sua vida, que geralmente acontece, por alguma coisa muito dolorosa que tenha acontecido, um desemprego, a perda de um ente querido, ou seja, acontecimentos terrenos que rompem com uma certa familiaridade que a gente tem no mundo. Quando isso acontece, geralmente o sentido da vida vai junto. Até a gente retirar os nossos sonhos daquilo que estava caminhando e reunir forças para retomar e refazer um novo sentido, a família é esse lugar de acolhimento, de abrigo, de compartilhar, de sentar, de ouvir ou de simplesmente ficar perto até que eu me sinta em condições de poder me colocar a caminho de novo, né? Então, eu acho que ali na família tem dois componentes então, que são a sustentação dos valores morais e o apoio afetivo que a família pode oferecer para todos, né? Juntos e em partilha. Eu me lembrei que quando meu pai ficou desempregado, eu não entendia muito, eu era criança, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava achando ótimo ele estar em casa com a gente o dia inteiro, coisa que não era comum. Então, nem sempre o desemprego precisa ser visto de uma maneira tão ruim, né? Há coisas muito boas também, poder estar junto, poder pensar e fazer novas coisas e novos direcionamentos, né? E naquele caso em que a pessoa vive, muitas vezes a causa dos seus conflitos e dos seus sofrimentos tem a origem na família, por desajustes familiares, por dificuldades de convivência, de relacionamento. Como contornar isso? Se for espírita, fica mais fácil de dizer, não é? Se essa pessoa for espírita, fica mais tranquilo, porque eu diria que ela nasceu nessa família por razões que nós não temos todas elas claras, mas a gente entende que há um sentido, há um para quê, tem alguma necessidade que não está muito evidente para a gente, mas a gente entende que se você nasceu nesse grupo familiar, você tem alguma história para cuidar com essas pessoas. Mas se essa pessoa não for espírita, fica difícil a gente poder explicar para ela por que ela precisa suportar, né? Então, talvez a gente possa dizer para ela, suportar dentro do que é possível para ela, mas poder ver junto com ela, além das coisas difíceis, o que há de positivo nessa convivência, o que essa convivência também traz para ela de experiências de crescimento. E mesmo quando a pessoa diz nada, porque é terrível, minha família não tem nada de bom, tem porque te torna mais paciente, tem porque te torna mais tolerante, tem porque te fortalece, né? Então, poder pensar nessa perspectiva é difícil, sem que seja conformista, eu quero dizer, né? Poder pensar que existe também sentido no sofrimento é difícil para a gente quando a gente está sofrendo. A gente quer que o sofrimento desapareça da vida da gente, né? Mas se a gente for amigo, de poder encontrar talvez na casa espírita ou num grupo religioso, seja ele qual for, forças para poder dar conta das adversidades familiares, que eu sei são inúmeras e difíceis. São poucos os privilegiados que têm uma família amorosa, né? Não é do nosso senso comum que todas as famílias sejam amorosas, né? Geralmente a família é o espaço de contradição, de experiências difíceis, mas também de muito crescimento. Se a gente puder aproveitar
vale a pena, né? Acho que faz bastante sentido. Nós vamos parar novamente para um pequeno intervalo. Você vai acompanhar o Evangelho Responde, mas nós voltamos daqui a pouquinho conversando mais com a Ana Teresa. Até já. Olá. Vamos analisar hoje uma aparente contradição, debate, disputa entre Tiago menor, discípulo de Jesus, menor em estatura, porque havia um outro, Tiago maior, que era de estatura mais elevada. Tiago menor e Paulo de Tarso. Observem bem, companheiros, o que cada um diz, para a gente observar aí uma certa disputa ideológica entre esses dois grandes trabalhadores do cristianismo. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16: o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas Tiago, na sua carta, diz: a fé sem obras é morta. Tiago defendendo as obras, Paulo defendendo a fé. Quem tem razão? E o companheiro que nos assiste, o que diz a respeito disso? Para a gente poder começar a analisar essa questão, esse debate ideológico entre Tiago menor e Paulo de Tarso, vamos primeiro definir o que são obras. Obras para o judeu, conforme a lei de Moisés, era esmola, oração e jejum. Que Jesus se reporta a elas no capítulo 6 de Mateus, quando fala exatamente da esmola, da oração e do jejum. Obrigação do judeu dar a esmola, obrigação do judeu orar, obrigação do judeu jejuar. Paulo fala na fé. Tiago diz que sem esses três não adianta a fé, não há fé. Paulo parte do contrário. É preciso ter fé para que se façam as obras. Quem tem razão? Ambos. Dependendo do modo, do jeito como a gente olha, analisa, interpreta, entende. Essa diversidade do Evangelho é extraordinária, porque vem exatamente ao nível de cada um. Tem gente que precisa exatamente do exercício da obra da lei. Há aqueles que já ultrapassaram essa questão da obrigatoriedade e realizam as coisas por prazer, por alegria, pela fé. Essa é a discussão entre Tiago e Paulo que a gente observa em diversas cartas de Paulo e nessa carta de Tiago. Há pessoas que oram por obrigação, fazem jejum por obrigação, dão esmola por obrigação, ou para se ver livre da pessoa que o importuna. Esse faz obras, mas não tem fé.
Aquele que já alcançou um patamar de fé, certeza luminosa e absoluta da continuidade da vida, da espiritualização do ser, de que nós somos espíritos e não corpo, esse realiza a oração, a esmola e o jejum por imenso prazer ao próximo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos falando hoje sobre o sentido da vida com Ana Teresa Camasmi e falávamos agora há pouco sobre o papel da família, dos amigos, mas você se referiu também ao ambiente religioso, à casa espírita ou mesmo qualquer outro tipo de agremiação religiosa. Também podem nos auxiliar na busca em encontrarmos esse sentido para a existência? Olha, com certeza. Agora eu vou poder puxar toda a brasa para a minha sardinha. Assim, a casa espírita eu acho que é um grande barato assim, do crescimento e da questão do sentido, né? Porque o que acontece lá na casa espírita? Tem uma coisa genial que é a convivência fraterna. Talvez mais importante do que a tarefa que a gente desenvolve objetivamente, se você dá curso de EGE, se você faz atendimento fraterno, seja lá o que for, mais importante do que a tarefa mesmo é como você realiza essa tarefa. Como e com quem você realiza essa tarefa. É na convivência com os outros trabalhadores da casa que você aprimora seu jeito de ser. É junto com aqueles que são mais difíceis, aqueles que tiram sua paciência, ou aqueles que te convidam a ser mais sorridente. É nessa convivência fraterna que você vai movendo, burilando, transformando sua maneira de ser. Eu costumo dizer lá na nossa casa espírita que quem está aqui há mais de um ano e continua o mesmo tem uma coisa errada. Porque depois de um ano convivendo com a gente, alguma coisa mudou. Porque junto com os nossos companheiros de trabalho, ali está junto o protetor espiritual dele. Ali está junto também as testemunhas desencarnadas das outras experiências transitórias e anteriores, que estão assistindo a sua mudança de comportamento. Ele traz também os seus familiares difíceis para ser tratado, para tomar passe, para fazer atendimento fraterno. Mudanças acontecem quando a gente entra na casa espírita. Então, eu diria que entrar na casa espírita é descobrir um novo sentido para a sua vida. Porque a gente lá faz por amor e está junto por amor. A gente sai de casa por amor a gente, por amor ao outro, por amor à causa espírita, por amor à casa. É impressionante. Como que a gente vai se tornando generoso nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E como ali na convivência, como você bem falou, na família, porque a gente fica mais tempo junto, quando a gente começa a ficar mais tempo junto com os companheiros da casa espírita, também aparece o nosso mau humor, a nossa chatice, a nossa criancice. E não é bom pensar que ali as pessoas aguentam o nosso jeito de ser? E fulano, você hoje veio meio esquisito, o que você tem e tal? Hoje não fala comigo não, que eu acordei meio torto e tal. E aí daqui a um pouco a gente já está brincando e a gente toma um café junto e a gente já está lendo o Evangelho junto. E aí aquela paisagem emocional vai mudando e eu vou para casa outro. Tem famílias que quando não são espíritas, só tem um familiar espírita, começa a sentir ciúme da nossa casa espírita. Você gosta mais de estar lá do que aqui em casa e tal, né? E é por isso, porque a gente experimenta na casa espírita a possibilidade de laços fraternos mais saudáveis. E experimenta a gente poder ser aceito do jeito que a gente é. Com todas as chaturinhas que a gente tem e também com todos os talentos que a gente tem e habilidades que a gente nem sabia que tinha, aparece. É bom demais pensar isso, né? Então, eu acho que quando a gente se entrega, se lança no trabalho da casa, mas
compartilhando, não é o trabalho do eu keep, né? Quando ele é compartilhado, a gente descobre na gente espaços emocionais que a gente antes não conhecia, né? Então, eu acho o grande lance de cura, o grande caminho da cura, de descoberta do sentido, a gente conviver fraternalmente na casa espírita. É interessante quando você diz isso, porque nós ouvimos muito, às vezes, de pessoas, de amigos que não são espíritas, que se espantam com a dedicação, muitas vezes, que o espírita tem, que o trabalhador espírita tem em relação ao trabalho, não é? O prazer que ele sente na convivência ali, e realmente a cobrança da família, muitas vezes, ela vem mesmo. Mas nós podemos, então, entender que essa oportunidade dessa convivência mesmo nos mostra que o sofrimento ele não é só nosso, que as dificuldades elas não são só nossas, e isso também nos auxilia, muitas vezes, a atravessarmos. Né? Nós recebemos, às vezes, casos de pessoas que chegam, aqui no caso da Federação Espírita, pessoas que estão profundamente deprimidas e que são engajadas em algum tipo de trabalho na casa, e que, claro, juntamente com o tratamento médico e todas as medidas necessárias, elas depois vêm relatar que aqui elas encontraram um sentido. Não é? Então, na verdade, o sentido da vida, ele é algo muito relativo. Quer dizer, muitas vezes eu vejo sentido onde para o outro não existe. Seria isso. É isso. É isso também. Tem o sentido meu próprio, né, do que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu a levo, o que eu quero fazer dessa minha existência, como é que eu quero desencarnar, né, o que eu quero levar na minha bagagem, né, a minha mala espiritual, o que eu vou levar com ela, tem a ver com esse sentido que eu construí. Mas, realmente, quem não conhece a convivência fraterna da Casa Espírita não consegue entender o que faz a gente passar um domingo inteiro lá na Casa Espírita, enfim, abre mão da praia, do passeio, para estar junto, né? O que faz tanto sentido para a gente pode não fazer sentido absoluto para outros e assim por diante, né? Eu estava aqui lembrando de uma companheira nossa da casa, que o pai dela falou para ela assim, minha filha, só falta você levar o colchão lá para o Tarefeiros, né? E é isso, né? A gente gostaria que a nossa casa espírita fosse o lugar onde a nossa família habita. Eu tenho certeza que todo trabalhador da casa queria que a família inteira estivesse lá dentro, né? E o nosso desafio é levar a experiência que a gente tem na casa espírita para a nossa família. Esse é que é a grande tarefa, o grande labor do espírita que não tem uma família espírita, né? Ele levar essa experiência fraterna para o seu lar. E se a gente puder pensar mais alongadamente, não é à toa que um membro se torna espírita numa família que não é, né? Alguma coisa precisa ser feita em nome disso, né? Alguma razão existe para que isso, né, esteja acontecendo na vida dela. Então, eu acho que é isso. Vale, sempre. Ana, nós agradecemos muito a sua participação. Esperamos que volte muitas vezes a Goiânia ao programa Encontro Fraterno. Muito obrigada, Ivana. Muito obrigada a todos vocês que nos escutaram aqui. Até o próximo. Nós agradecemos a você que está conosco todas as semanas. Nós temos ainda um Momento Cultural e nos encontramos novamente na semana que vem. Fiquem com Deus e até lá.